vez mais boa noite e obrigado pelo carinho da sua audiência. Voltamos para a terceira e última parte do programa Resenha Semanal. Vou dar 2 minutos ao Muxanga, porque sempre no intervalo estava aqui com um ponto de ordem. Sim. A minha questão é a seguinte. Eu, em 2009, como deputado da Assembleia da República, tive o privilégio de ir a Nampula para ir atenuar uma situação em que morreram pessoas na cadeia de Mogicoal por causa desta confusão de cólera. Recordo-me que, na altura, a doutora Nazira Abdullah era a diretora provincial de saúde de Nampula. É por causa disso que da boca dela nunca sai a expressão cloro. Porque ela sabe que é mácua, cloro e cólera é a mesma coisa para aquele povo. Por isso ela fala de certeza, fala de Javel. Portanto, eu penso que mais do que nunca temos que tentar encontrar, ou mudamos o nome daquele produto que se chama cloro, vamos dar outro nome, ou temos que combater ou purificar a água com outros produtos, tipo Javel, porque só isso é que pode resolver o problema. Ali há problemas sérios. E naquela zona toda onde há esses massacres, é zona de Macuas. Tanto em Cabo Delgado, como em Niassa, como em Nampula e o norte de Zambeza, são pessoas que falam a mesma língua. Para eles, cloro e cólera é a mesma coisa. Eu recordo-me termos ido à casa de alguém que foi espancado até a morte e perguntamos às pessoas que estavam espancadas onde é que está a cólera que ele estava a distribuir. Foram cavar um sítio, tiraram embalagens de cloro e disseram, está aqui cólera. Isso está anexo a um processo que nós temos, processo de inquérito, que está ali na Assembleia da República. Trouxemos 6 pacotes de cólera. Lamentavelmente, esse relatório não foi lido. Ficou lá. Trouxeram 6 pacotes de cólera. Não, para demonstrar. O que criou problemas é isto. É cloro mesmo. Isto é cólera, isto é que nos mata. Então, é complicado. Nós temos que... O povo que nós temos pensa daquela maneira. O que temos que fazer? Então, vamos arranjar garrafa de Javel. A disseminação da informação. É extremamente importante. A mensagem tem que estar em concentrado com a cultura e a mentalidade das pessoas que nós estamos a transmitir, sob o risco de corrermos outras coisas. Eu penso que neste país nós temos um conjunto de instituições que são um depositório fiel de muitos saberes. Temos universidades, etc. Situações desta natureza. Mais do que tomarmos certas medidas de índole administrativo, etc., é preciso convidar especialistas para estudarem esses assuntos. É preciso convidar sociólogos, é preciso convidar filósofos, é preciso convidar antropólogos para estudar essa questão e encontrarmos soluções das razões últimas que levam a certa desordem na interpretação de uma e de outra coisa. Portanto, se nós vamos apenas com a polícia, ou acusamos que não, porque é o partido X que está a fazer desinformação. Não é bem isso. Há outros valores por detrás disso, que é preciso trazê-los ao conhecimento de todos, não é? Porque, na verdade, aqueles indivíduos que espancam, na percepção deles, estão a salvar a comunidade. Então, é preciso mudar esta mentalidade. Como? Não basta chegar lá de bata branca e ensinar, olha, não, isto é cloro, não é cólera. É preciso estudar essas pessoas, essas comunidades e encontrarmos as razões para podermos encontrar os antídotos necessários para, de uma vez por todas, ou nas gerações vindouras, resolvermos a questão. Mudar o nome ou não mudar o nome pode ser um elemento dentro de uma constatação, mas com base num estudo científico, sustentável e que, de facto, vai valer a todos nós. Não, eu falo de mudança de nome, porque quando se fala de certeza e fala de Javel, eles não espancam quem anda com Javel. Não espancam quem tem certeza. Experimenta pegar aquele pacote de cloro. Mas é isso, Muxanga. É o tal de conjunto de medidas estruturantes, porque já se sabe que a aversão das pessoas é pelo nome cloro que se confunde com cólera. Já houve estudos, Muxanga disse que tem um estudo depositado na Assembleia da República. Então, é preciso que esses estudos sejam tidos em conta e que equipas muito sérias, como disse aqui o Manuel, voltem ao terreno com equipes da saúde, com equipes do INGC e todos eles façam, portanto, a sensibilização, porque o que parece que está a faltar aqui é sensibilização. E enquanto esta sensibilização falha, o que acontece é que pessoas morrem. Autoridades tradicionais, autoridades locais são severamente agredidas por tentar salvar vidas. E isto é corriqueiro. De ano a ano acontece exatamente a mesma coisa e os intervenientes são os mesmos. Portanto, alguma coisa aqui precisa ser feita. E não há outra maneira de fazer isto, senão estudar hábitos, usos e costumes e implementar medidas consentâneas, que sejam duradouras e adequadas para aquela realidade. Isto sim é que ia, na minha opinião, resolver o problema de uma vez por todas. Pois bem, vamos passar para o tema seguinte. Vamos falar do garimpo ilegal em Moçambique, até porque esta semana
o incidente em Manica com garimpeiros ilegais foi praticamente a ponta do iceberg dessa exploração, diga-se, desenfreada de recursos nacionais. Um pouco por todo o país acontece, enfim, pessoas estrangeiras vindas dos grandes lagos, da África Ocidental, do norte de África, vão explorar, enfim, desenfreadamente estes recursos. Eu colocaria o Muxanga. Como é que se pode parar, portanto, com esta onda? Que medidas é que devem ser tomadas para evitar esta situação? Que nos casos em que a autoridade tentam, portanto, repor a ordem, acontecem sempre desacatos vindo ou visando as autoridades. Como, por exemplo, aconteceu em Manica. Bom, o que eu sei, foi criado no país o Fundo Mineiro, cujo objetivo era comprar todo o produto do garimpo. Lamentavelmente, este Fundo Mineiro não está a comprar o produto do garimpo. Porque se o Fundo Mineiro estivesse representado naqueles locais, seria o maior comprador de todo este produto. Ora, na minha aldeia, lá onde eu nasci, produzíamos muita castanha de caju e produzíamos muitos cereais, tipo milho, produzíamos esta coisa aqui da mafura e tínhamos lá o Instituto de Cereais a comprar. Quando o governo aboliu o Instituto de Cereais, criou a Agricom, empresa de comercialização de produtos agrícolas. É lá onde nós vendíamos. Não vendíamos estes que andam aqui de qualquer maneira. Hoje que não há Agricom, as pessoas vendem produtos de qualquer maneira, a qualquer um. Não interessa se é paquistanês, se é chinês, o que eu quero é vender o meu quê? O meu produto, porque eu preciso de dinheiro. Então, o país precisa de pôr as suas instituições a funcionar. Para já as pessoas foram mortas, não foram garimpeiros ilegais. São moçambicanos, nativos e originários. Porque são eles a mão de obra lá. Os estrangeiros são compradores do produto. E em algum momento os moçambicanos são usados como mão de obra barata. Por quê? Porque nós não estamos a conseguir criar condições para que os nossos moçambicanos efetivamente possam usufruir do que está a acontecer. Agora, concretamente em relação a Manica, a polícia também teve uma mão muito suja lá. Informações que eu tenho é que a polícia foi no primeiro dia, cobrou dinheiro do suborno, deixou as pessoas, voltou. No segundo dia foi o segundo grupo, foi cobrar dinheiro, voltou. No terceiro dia, no dia das confrontações, estavam membros do primeiro grupo e do segundo grupo. É quando as pessoas disseram, nós já acabamos de pagar a vocês, vocês querem comer a nossa custa. Já chega. É quando começa a confusão, 2, 3 pessoas já tiram pedras, eles começam a disparar. Para já as pessoas foram baleadas, não foram as pessoas que lançaram as pedras, foram outras pessoas. Isto é complicado. Eu penso que a nossa polícia precisa de ter perícia, no mínimo de disparar para imobilizar e não disparar para matar. Se você for avaliar os corpos das pessoas que foram atingidas, vais perceber claramente que este disparou com a intenção não de intimidar e não também de imobilizar, mas intenção própria de matar. Isto fica feio. Pois, Cita, como parar esta onda e que medidas é que devem ser tomadas? O garimpo ilegal é um problema e começa a ser sério. O meu grande problema é que daqui nós começamos a ter uma sociedade xenófoba, porque é o caminho que me parece que estamos a seguir. Quando se fala de garimpo ilegal, aparecem muitos estrangeiros, portanto, associados a essa atividade. Temos as populações locais, sim, temos os nativos, e estes, se calhar, não têm capacidade, quer financeira, como também o conhecimento para exercer esta atividade. Então, aparecem os estrangeiros. No caso de Manica, o último caso de Manica, em Chitunga, temos relatos de que cidadãos zimbabuianos teriam ido lá e que estiveram na dianteira de todo este tumulto. Portanto, as autoridades policiais foram lá, tentaram fazer o seu trabalho, porque é preciso deixar bem claro que a autoridade precisa de se fazer presente em toda a extensão territorial. Portanto, a polícia, ao tomar conhecimento da existência de cidadãos estrangeiros, a exercerem uma atividade que reconhece-se também ilegal, precisa de tomar algumas cautelas até para que esta situação não se alastre. Portanto, a polícia foi lá, tentou fazer aquilo que devia ser o seu trabalho, dentre outras coisas, garantir a sustentabilidade na exploração destes recursos. Temos vários problemas que podem daí advir, desde problemas ambientais até mesmo econômicos. Temos 2 grandes bacias que portanto, estão naquela região. Estas bacias têm também as hidroelétricas que estão a alimentar, portanto, a cidade da Beira, a cidade de Chimoio, a vila de Manica no geral. Portanto, a exploração destes recursos tem estado a contaminar as águas por mercúrio.
Então, é um problema ambiental, é um problema de saúde pública que a breve, médio e longo trecho vai, portanto, afetar. Portanto, as autoridades não podem ficar alheias a isso, têm que estar lá. E estes cidadãos zimbabueanos, eles têm um recurso, detêm recurso. Então, é preciso encontrar aqui um equilíbrio e uma forma de parar sob o risco, repito, de resvalarmos em xenofobia. Porque agora começam a aparecer cidadãos estrangeiros, depois são os nativos, e nós, como temos também o dom de confundir as coisas, começamos a meter as autoridades no meio disto e a achar que uma zona de garimpo pode ser uma zona onde qualquer um vai lá, faz a exploração e as autoridades policiais não têm nada a dizer. Não é possível e não deve ser assim. Portanto, o meu apelo aqui é que começam a aparecer cada vez mais casos e é preciso tomar em conta. Alguma coisa precisa ser feita e, de novo, medidas estruturantes. Já chega de achar que um pequeno grupo de polícias, pequenas intervenções aqui podem parar, porque há pessoas que têm dinheiro e os países limítrofes de Moçambique já conhecem também estas potencialidades. Não temos fronteiras muito seguras. Há grande facilidade destas pessoas adentrarem e fazerem exploração porque detêm recursos. A população nestas zonas, também precisamos reconhecer, é muito pobre. Precisa, portanto, de vender uma pedrinha, um grama que seja e ter alguma coisa para o seu sustento. Portanto, começa aqui a haver um grande confronto entre autoridades locais, entre a polícia e alguma coisa precisa ser feita. Portanto, eu acho que é a altura de medidas estruturantes visando travar isto, começam a ser postas em práticas o mais urgente, porque já há relatos. Hoje foi Manica, já tivemos mortes há cerca de 3, 4 meses. Portanto, começam a ser também coisas que acontecem ciclicamente e o problema vai crescendo. É uma bola de neve. Pois bem, Zé Manuel, a ESA está levando aqui dois aspectos. O primeiro é a questão da vulnerabilidade das nossas fronteiras. A segunda questão é a questão da imigração ilegal. Que medidas é que devem ser implementadas para, diga-se, para se estancar estes dois males? Bom, é preciso perceber uma coisa. Primeiro, dizer que quando nós falamos de garimpeiro, isto temos que analisar atentamente o que é que isto quer dizer. Os portadores de senha mineira, por exemplo, na província de Manica, recusam-se a ser chamados de garimpeiros, mas sim reclamam uma designação de mineiros artesãos, porque em algum momento só o termo garimpeiro encerra um conjunto de valoração, em algum momento pejorativo, que se supõe seja um ilegal. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, quando nós falamos de estrangeiros, zimbabueanos, etc., é preciso ter em conta que ao longo da nossa fronteira, não é? Na província de Manica em particular, em Sussundenga e outras regiões, aqueles zimbabueanos, os supostos zimbabueanos, são tão moçambicanos como qualquer um, falam a mesma língua, têm parentes dentro do território nacional, como os nacionais têm parentes do lado zimbabueano. Ali não há distinção nenhuma se zimbabueano, se é moçambicano, porque todos fazem a mesma, vivem juntos, etc. Agora, e estes são os tais garimpeiros, porque aqueles que são os compradores são os que vêm já dos grandes lagos, da Tanzânia, etc., e levam uma vida diferente em relação ao garimpeiro, que até é nômada, porque ele muda de palhota em palhota, nas proximidades dos rios, onde supõe existir lá o ouro. E esses estrangeiros que vêm mais longe, não é, são os compradores. Por que são os compradores? O Muxanga dizia que temos um fundo mineiro que, de facto, devia comprar o ouro, só que não compra por uma razão simples. Os próprios mineiros, os próprios garimpeiros, não vendem ao fundo, por uma razão muito simples. Eles vendem os estrangeiros como uma garantia do acesso ao mercúrio, ao arsênio, ao cobalto, níquel, etc., que são ingredientes que fazem parte do processo da extração deste ouro. Os estrangeiros trazem o mercúrio, vendem aos garimpeiros para o seu trabalho e eles vendem a esses estrangeiros, não é, como forma de garantir a matéria-prima necessária. Agora, como estancar esta situação? É mais uma vez uma questão que merece um estudo e eu volto a dizer que nós não devemos tomar medidas de natureza apenas administrativa sem termos em conta agrupar os vários saberes que o país tem vindo a produzir. Analisar esta questão, porque o garimpo, a extração, a atividade mineira não data de hoje. Já desde o Império de Munemutapa, desde os carangachones, etc., o ouro sempre foi extraído. Aliás, o Império de Munemutapa também era conhecido como o Império do Ouro. Portanto, é uma atividade tão antiga
e que hoje, pela dinâmica do desenvolvimento, parece uma preocupação. É sim uma preocupação, é um recurso natural. Portanto, eu acho que medidas necessárias devem passar por um estudo atento. O CIP, o Centro de Integridade Pública, produziu um estudo, uma análise que fez, lá vão alguns anos, e avançava, e penso que medidas que são válidas até hoje, nomeadamente que o governo deve trabalhar mais na legislação, regulamentação e controle do uso de mercúrio. Porque é aqui onde começa o problema, no uso do mercúrio. Ora, se o Fundo de Fomento Mineiro vendesse o tal de mercúrio, eu acredito que os próprios garimpeiros iriam vender lá para obter o produto. Mas como o Fundo de Fomento Mineiro não vende o mercúrio, não tem o mercúrio, então ganha espaço todo aquele que tem esse produto, que venha de onde ele venha. Portanto, a ação daquilo que foi a polícia, penso que houve um bocado de excesso de zelo da própria polícia. É preciso começar a pensar que a nossa polícia não está para matar cidadãos, não, está para defender os cidadãos. Não podemos aqui morrer de cheias, morrer de pombo envenenado e voltarmos a morrer de polícia. Não pode. Polícia somos nós que pagamos os seus salários, a polícia está para defender o povo, a polícia é do povo. Portanto, houve um descarrilamento total e que essas pessoas que assim fizeram deviam ser responsabilizados. Infelizmente, neste país acontece qualquer coisa, não há nenhuma responsabilização, não há esclarecimento ao público da parte, por exemplo, neste caso, do Ministério do Interior, a dizer que, olha, o agente que cometeu isto e isto foi punido desta forma, etc, etc. Ninguém sabe nada. Morreu, acabou a história. Portanto, as coisas não podem ser desta forma. Muitíssimo obrigado. Eu quero agradecer a vossa presença aqui no programa. Estamos praticamente no final do nosso programa. Marcar novo encontro para o próximo domingo, pontualmente às 20 horas, para olharmos para mais assuntos que terão feito a nossa semana. Até lá, uma excelente noite.